Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Michel Foucault. O poder de manter a ordem social ou a transformação social tem sido vistos por convenção em termos políticos e econômicos. Ideias do poder do governo ou do Estado sobre os cidadãos, ou a ideia marxista de luta pelo poder entre a burguesia e o proletariado. Porém, essas teorias tendiam a se concentrar no poder no nível macro, ignorando o exercício do poder nos níveis mais baixos das relações sociais, ou vendo-o como uma consequência do exercício primário do poder. Michel Foucault, no entanto, pensava que nas sociedades ocidentais liberais de hoje, tais abordagens são muito simplificadas. O poder, dizia, não é apenas exercício pelo Estado ou pelos capitalistas, mas pode ser visto em qualquer nível da sociedade. Ele também discordava da visão tradicional do poder como algo que pode ser possuído ou exercido, como uma arma. Isso, diz ele, não é poder, mas uma capacidade de exercer poder. Não se torna poder até que se tome alguma ação. Assim, o poder não é algo que alguém tenha, mas algo que é feito aos outros, uma ação que afeta a ação de outros. Em vez de pensar no poder como uma coisa, Foucault vê como uma relação e explica a natureza do poder através do exame das relações de poder presentes em todos os níveis da sociedade moderna. Por exemplo, uma relação de poder existe entre um homem e o estado no qual ele vive, mas ao mesmo tempo existem diferentes formas de relação de poder entre ele e seu empregador, seus filhos, as organizações às quais ele pertence, etc. Foucault reconhece que o poder tenha sido, e continua a ser, a maior força a moldar a ordem social, mas descreve como a natureza das relações de poder mudou desde a época medieval até hoje. O que ele considera como exercício soberano do poder, como torturas públicas e execuções, era um método usado por figuras de autoridade na sociedade feudal para coagir seus súditos à obediência. Com o surgimento do iluminismo na Europa, no entanto, a violência e a força foram vistas como desumanas e, mais importante, como um meio não efetivo de exercer o poder. No lugar de duras punições físicas, surgiu um meio mais convincente de controlar o comportamento: a disciplina. O estabelecimento de instituições, como prisões, hospícios, hospitais e escolas, caracterizou a mudança da noção de meramente punir para o exercício disciplinar de poder, mas especificamente agir para prevenir as pessoas de se comportarem de certa forma. Tais instituições não apenas eliminavam a possibilidade de transgressão, como também ofereciam as condições pelas quais a conduta das pessoas pudesse ser corrigida e regulada e, acima de tudo, monitorada e controlada. Esse elemento de vigília é especialmente importante na evolução do modo como o poder é exercido na sociedade moderna. Foucault foi particularmente afetado pela Panopticon, o eficiente modelo de prisão inspirado no filósofo britânico Jeremy Bentham, com uma torre de observação que permitia uma vigilância constante dos presos. As celas, apontava Foucault, tinham uma iluminação de fundo que impedia os presos de se esconderem em algum canto escuro. Os prisioneiros nunca sabiam com certeza se estavam sendo vigiados, de modo que passaram a disciplinar seu comportamento como se estivessem sempre sob vigília.
O poder não é mais exercido ao coagir as pessoas a se conformar, mas ao estabelecer mecanismos que garantam sua conformidade. Os mecanismos pelos quais o poder exercido, a tecnologia do poder, tornaram-se, desde então, parte integral da sociedade. No mundo ocidental moderno, as normas sociais são impostas não tanto pela força, mas através de um exercício de um poder pastoral, que guia o comportamento das pessoas. Em vez de uma autoridade forçando as pessoas a agir de uma forma particular, ou impedindo-as de se comportar de maneira diferente, as pessoas participam de um complexo sistema de relação de poder, que opera em muitos níveis, regulando a conduta dos membros da sociedade. Esse tipo difundido de poder é determinado pelo controle que a sociedade tem das atitudes das pessoas, suas crenças e suas práticas, os sistemas de ideias, os quais Foucault se refere como discurso. O sistema de crenças de qualquer sociedade evolui conforme as pessoas aceitam certos valores, até o ponto em que essas visões são encravadas naquela sociedade, definindo o que é bom e o que é mal, o que é considerado normal ou um desvio. Os indivíduos dentro daquela sociedade regulam seu comportamento de acordo com tais normas, em grande parte sem saber que é o discurso que guia sua conduta, já que faz com que ações e ideias opostas sejam impensáveis. O discurso é sempre reforçado, já que é tanto um instrumento como um efeito do poder. Ele controla os pensamentos e a conduta, que por sua vez moldam um sistema de crenças. Já que define o que é certo ou errado, é um regime de verdade, criando um corpo daquilo que é considerado como conhecimento comum e inegável. Foucault desafiou a ideia de que o conhecimento é poder, dizendo que os dois se relacionam de modo mais sutil. Ele cunhou o termo poder-conhecimento para essa relação, notando que o conhecimento cria poder, mas também é criado pelo poder. Hoje, o poder é exercido ao controlar quais formas de conhecimento são aceitáveis, apresentando-as como verdade e excluindo outras formas de conhecimento. Ao mesmo tempo, o conhecimento aceito, o discurso, é de fato produzido no processo do exercício do poder. Diferentemente da maneira como o poder foi usado ao longo do tempo para compelir e coagir as pessoas a se comportar de certo modo, esse tipo de poder-conhecimento não tem nenhuma espécie de agente ou estrutura que possam ser reconhecidos de imediato. E por causa da natureza onipresente, parece que não há nada específico contra o que se pode resistir. De fato, Foucault argumenta que a resistência política, na forma de revolução, talvez não leve à mudança social, já que ela desafia apenas o poder do Estado, mas não o modo onipresente e cotidiano pelo qual o poder hoje é exercido. No entanto, Foucault defende que existe uma possibilidade de resistência. Ela pode ser contra o próprio discurso, que pode ser desafiado por outros discursos opostos. O poder que se baseia na cumplicidade implica pelo menos algum grau de liberdade aos que se sujeitam a ele. Para que o discurso seja um instrumento de poder, os que se sujeitam a ele devem estar envolvidos numa relação de poder. E Foucault defende que se houver uma relação de poder, também há a possibilidade de resistência. Sem resistência, não é necessário o exercício do poder. Os conceitos de Foucault de poder-conhecimento e discurso são sutis, e na época foram rejeitados por vários estudiosos como especulativos e vagos. Mas suas palestras e escritos se tornaram bastante populares, a despeito dos conceitos difíceis e de seu estilo de prosa algumas vezes complicado. As ideias de poder, descritas em Vigiar e Punir e em A História da Sexualidade, foram aos poucos sendo aceitas por alguns na sociologia dominante,
além de historiadores e filósofos, acabando por influenciar a análise de como o discurso é usado na sociedade como instrumento de poder em diversas arenas. O desenvolvimento do feminismo moderno, a teoria queer e os estudos culturais devem muito às explicações de Foucault de como as normas de comportamento são impostas. Hoje, ainda a opinião se divide entre os que acham que suas teorias são conclusões um tanto vagas de uma pesquisa e de uma erudição limitada, e os que consideram um dos pensadores mais abrangentes e originais nas ciências sociais do século XX. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.